Bom dia! Esta é a primeira aula de hidroestática do nosso curso de Física para o Enem. Veremos os conceitos de densidade, pressão, o teorema de Stevin, o experimento de Torricelli e diversos exercícios clássicos. Sabemos que a massa de um corpo não depende de sua forma, mas é proporcional ao seu volume. A constante de proporcionalidade chama-se densidade. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Ou, escrevendo de outra maneira, a densidade é a massa dividida pelo volume. Se um corpo de massa de 270 gramas ocupa um volume de 27 centímetros cúbicos, é porque sua densidade é de 10 gramas por centímetro cúbico, isto é, a cada centímetro cúbico do material tem 10 gramas de massa. Neste exercício 1, desejamos misturar volumes iguais de líquidos diferentes, de densidades 2 e 3 gramas por centímetros cúbicos, respectivamente. Qual será a densidade do novo líquido? Vamos usar 1 centímetro cúbico de cada líquido. O novo líquido, o líquido verde, terá massa de 2 mais 3 igual a 5 gramas e volume de 1 mais 1 igual a 2 centímetros cúbicos. Logo, sua densidade será de 2,5 gramas por centímetro cúbico. No exercício 2, desejamos misturar massas iguais de dois líquidos diferentes, digamos 6 gramas de cada. Precisaremos usar um volume maior do líquido de menor densidade. Vamos precisar de 3 centímetros cúbicos do líquido azul e apenas 2 centímetros cúbicos do líquido amarelo. A mistura resultante terá massa de 6 mais 6 igual a 12 gramas e volume de 3 mais 2 igual a 5 centímetros cúbicos. Logo, sua densidade será de 2,4 gramas por centímetros cúbicos. É claro, isto considerando que os líquidos não vão reagir quimicamente gerando gases ou precipitados que possam alterar o volume do líquido final. Temos 9 blocos arrumados sobre a base amarela. A força-peso dos blocos se distribui pela área da base, exerce uma pressão sobre cada parte da base. Pressão é força distribuída pela área, ou seja, pressão é força dividida pela área. Se os blocos forem empilhados sobre a base verde 9 vezes menor, a mesma força-peso exercerá uma pressão 9 vezes maior sobre essa nova base. Força é medida em newtons e área em metro quadrado. Então, a unidade de pressão newton por metro quadrado também é chamada de pascal. Se a força de 15 newtons e a área de 3 metros quadrados, então a pressão é de 15 newtons dividido por 3 metros quadrados, que é igual a 5 newtons por metro quadrado, ou 5 pascal. Considere o cilindro tracejado dentro de um líquido. A área das bases é A e sua altura, h. Logo, seu volume V é igual a A vezes h. Sendo a densidade do líquido igual a D, a sua massa, m, é igual a d vezes a vezes h, e sendo g a aceleração da gravidade, seu peso p será igual a d a h g. Na parte superior do líquido temos o peso do ar. Sim, o ar tem massa, pouquinha, mas tem. Se tem massa, tem peso, digamos Fa. Outras duas forças atuam no cilindro, seu peso p já calculado e a força Fb, chamada de força eletrostática. Como estas forças estão em equilíbrio, Fb igual a Fa mais P. Substituindo o valor de P e dividindo tudo pela área A, temos Pb é igual a Pa mais dGH. Isto é, a pressão na profundidade H de um líquido é igual à pressão na superfície somada à pressão exercida pela coluna de líquido acima do ponto. Este é o teorema de Stevin. Evangelista Torricelli encheu um tubo com mercúrio, um metal líquido, e emborcou este tubo em uma cuba também com mercúrio. A coluna de mercúrio desceu e se estabilizou em 76 centímetros. A parte superior do tubo ficou vazia, um vácuo, sem nenhuma massa ou peso. Como os pontos A e B estão no mesmo nível, eles têm a mesma pressão. A pressão do ponto A é a pressão atmosférica e a do ponto B é a força-peso da coluna de mercúrio dividido pela área do tubo, conforme a definição de pressão. Ou seja, a pressão atmosférica corresponde aos 76 centímetros da coluna de mercúrio, qualquer que seja a área do tubo. Se a área for maior, maior o peso da coluna de mercúrio, mas a pressão será a mesma, pois a pressão é força dividido por área. Quando a pressão atmosférica aumentava, a coluna de mercúrio subia. Quando diminuía, descia. Estava inventado o primeiro barômetro, instrumento que mede a pressão atmosférica. Se a pressão normal da atmosfera corresponde aos 76 centímetros de mercúrio, usando a equação de Stevin, considerando que a densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado e ajustando para o Sistema Internacional de Unidades, temos que a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. A
A pressão na superfície de um líquido, como já vimos, é de 10 a quinta newtons por metro, ou seja, uma atmosfera, um atm. Quanto maior for a profundidade, maior será a pressão. Se o líquido for a água, que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, a pressão aumenta de 1 atmosfera, 1 atm, a cada vez que a profundidade aumenta em 10 metros. O cálculo deste aumento de pressão é feito usando a equação de Stevin. A pressão no ponto B é igual à pressão na superfície mais dGH. Sendo a pressão no ponto A igual a 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, a densidade da água de D igual a 1000 kg por metro cúbico e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a profundidade H igual a 10 metros, teremos que a pressão no ponto B é de 2 atmosferas, 2 atm. Quando a profundidade for de 20 metros, a pressão será de 1 mais 2 igual a 3 atmosferas, e assim por diante. Veja o gráfico. Temos 3 recipientes da mesma altura H e de base área A. Como a pressão em um ponto dentro do líquido depende apenas da profundidade, podemos afirmar que a pressão na base é igual a P para todos os recipientes. Sendo a área da base de todos os recipientes igual a A força F que o líquido exerce sobre essa base é também igual, pois força igual a pressão sobre área. Como o volume de líquido em cada recipiente é diferente, o peso desse líquido também é diferente. Este paradoxo se explica pelas forças diferentes que as paredes dos recipientes exercem sobre o líquido. Se vocês quiserem, vocês podem procurar sobre isso na internet. Acopla-se um balão de gás pressurizado em um tubo de mercúrio. A pressão do gás empurra a coluna de mercúrio até uma nova posição de equilíbrio. Qual a pressão do gás? Como a pressão do ponto A é a pressão atmosférica PA igual a 76 cm de Hg, o ponto B está na profundidade de 24 cm, sua pressão é 24 cm de Hg maior do que a pressão no ponto A, ou seja, PB igual a 76 mais 24, que é igual a 100 cm de Hg. Esta também é a pressão do gás PC, pois o ponto C está no mesmo nível que o ponto B. Para converter em Newton por metro quadrado, basta fazer uma regra de 3. 76 está para 10 a quinta newtons por metro quadrado, assim como 100 está para x, resolvendo x igual a 1,3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou seja, 1,3 vezes 10 a quinta pascal. Se tentarmos misturar óleo e água, líquidos immiscíveis, verificaremos que o óleo, por ser menos denso, vai para a superfície e a água para o fundo do recipiente. Agora temos um vaso comunicante parcialmente preenchido com água. A pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, pois estão no mesmo nível de um mesmo líquido. Acrescenta-se um óleo amarelo. O óleo, por ser menos denso, digamos mais leve, forma uma coluna maior no tubo da esquerda que a água no tubo da direita. Note-se que a pressão na parte aberta do tubo é a pressão atmosférica. Calculando a pressão do ponto A pela coluna amarela, temos PA igual a PATM mais D1GH1. Calculando a pressão do ponto B pela coluna azul, temos PB igual a PATM mais D2GH2. Como PA igual a PB, D1H1 igual a D2H2. Resolvendo com os valores dados no exercício, temos que H2 igual a 20 cm, menor do que H1, é claro. Na hora da aula, grude os olhos no seu professor. Faça todos os exercícios do seu livro-texto. No pain, no gain. Até a próxima, pessoal.